Neste vídeo vamos tratar de diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis. E vamos exemplificar através de um caso prático no âmbito de uma importação e da aquisição de um ativo fixo tangível, ou seja, no âmbito de um investimento de um bem e, no caso concreto, não financeiro. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. E na Certiform Escola de Formação Prática sou formador de vários dos cursos nas áreas que referi e esta é uma das matérias desenvolvidas, aqui vou desenvolvê-la num dos primas, nomeadamente no tratamento de diferenças de câmbio. Ora, o meu ponto de partida para esta videoaula vai ser uma questão de exame, à ordem dos contabilistas certificados, e a partir daí vamos esmiuçar esta questão de exame em várias vertentes, vamos até além daquilo que se pretende com essa questão, e a questão é a seguinte. Temos o exame do dia 7 de junho de 2025, na sua versão A. A questão número 24 refere o seguinte. A empresa portuguesa Luso-X Mecânica Limitada adquiriu em 15 de novembro de 2024 uma máquina a um fornecedor norte-americano. Portanto, estamos perante uma importação de um bem de investimento e é um bem de investimento não financeiro. Ou seja, é a aquisição de um ativo fixo tangível, um equipamento básico. Isto pelo valor de $100.000. A fatura foi emitida nesta data e o pagamento será efetuado 60 dias após a data da fatura, tendo a empresa optado por não contratar qualquer instrumento de cobertura cambial. A taxa de câmbio na data da fatura era €1 correspondente a 1,10 dólares americanos. A 31 de dezembro de 2024 passa para uma correspondência €1 1,03 dólares americanos. E na data da liquidação, a taxa de câmbio está na correspondência €1 1,05 dólares americanos. Portanto, isto servirá para calcularmos, fazermos a conversão de dólares para euros. Tendo em consideração a transação acima referida, depois temos aqui uma série de possibilidades, mas eu vou fazer aqui a ligação a uma adaptação que eu fiz deste caso prático para o explorar mais do que aquilo que está aqui no exame. Temos o manual sobre diferenças de câmbio, temos aqui a adaptação desta questão de exame e a verdade é que nas diferenças de câmbio, as quais podem ser favoráveis ou desfavoráveis, nós entramos em linha com, aqui em Portugal, a norma contabilística e de relato financeiro 23 do regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. E esta norma corresponde à IAS 21 no domínio internacional. E diferenças de câmbio são a diferença resultante da transposição de um determinado número de unidades de uma moeda para outra moeda a diferentes taxas de câmbio. Surgem quando uma empresa opera com moedas estrangeiras e as taxas oscilam entre o reconhecimento inicial e a liquidação, impactando diretamente os resultados da empresa, porque as diferenças de câmbio desfavoráveis vão ser reconhecidas como gastos
e, portanto, vão diminuir os resultados contabilísticos da empresa e as diferenças de câmbio favoráveis vão ser contabilizadas como rendimentos e vão provocar um aumento dos resultados contabilísticos da empresa. E há a considerar os momentos em que as diferenças de câmbio têm de ser reconhecidas. Nesta operação em concreto, em que a moeda funcional é o euro, portanto, a moeda do ambiente económico principal no qual a entidade opera, a Luso-X Mecânica, sendo aqui uma entidade nacional, é o euro. E está a transacionar aqui com outras moedas, nomeadamente aqui, numa operação relativa a um fornecedor norte-americano, 100.000 USD, portanto dólares americanos, e nós vamos ter que fazer a conversão. E, portanto, para os registros contabilísticos, existe um primeiro momento. E o primeiro momento é a emissão da fatura, que ocorre aqui na aquisição da máquina no dia 15 de novembro. E a fatura foi emitida nesta data e, portanto, nesta data nós vamos fazer o nosso primeiro reconhecimento contabilístico. Ora, dividimos 100.000 dólares americanos pela conversão, pela taxa 1.10, não é? Porque o enunciado assim o determina que a taxa de câmbio na data da fatura era aquela que eu agora estou aqui a identificar e dessa forma, dividindo os 100.000 por 1.10, temos 90.909,09 euros, a moeda funcional na qual a entidade portuguesa opera. E, portanto, vamos reconhecer a aquisição deste ativo fixo tangível na conta 433, equipamento básico, por 90.909,09 e creditamos o nosso fornecedor, fornecedores conta corrente, fornecedores gerais e depois teríamos uma divisionária para o fornecedor em causa, eu chamei-lhe ali por adaptação do exame o fornecedor Y, por 90.909,09. Este é o primeiro reconhecimento à data de emissão da fatura. Eu agora não vou tratar da questão do IVA, vou-me focar na questão das diferenças de câmbio, mas não esquecer que, em sentido mais amplo, não é o que está aqui em causa neste momento, mas em sentido mais amplo teremos o tratamento também do imposto, do IVA. Mais à frente, e este é o segundo momento aqui, porque isto ocorreu a 15 de novembro, portanto já algo próximo do fim do ano. E como o prazo de pagamento concedido pelo fornecedor são 60 dias, significa que vai haver aqui uma transição de ano. E, portanto, à data de relato, ou seja, a 31 de dezembro do ano em causa, nós vamos ter de fazer aqui uma avaliação do câmbio, de forma a verificar se teremos alguma diferença favorável ou desfavorável. E, portanto, o reconhecimento agora será reavaliar os itens monetários à taxa de fecho, ou seja, a 31 de dezembro. Segundo o enunciado, nesta data, 31 de dezembro, temos aqui uma alteração da taxa de câmbio, 1 euro equivale a 1.03 USD, portanto dólares americanos, e consequentemente, nessa data, voltamos a dividir os 100.000, mas agora por 1.03 e temos 97.087,38. Ou seja, vejam o seguinte, no dia 15 de novembro, reconheci um passivo, uma dívida ao fornecedor Y por 90.909,09. E a verdade é que a 31 de dezembro
há aqui uma evolução da taxa de câmbio e nesta data aquilo que eu lhe devo pela nova taxa é 97.087,38. Portanto, se eu lhe pagasse a dívida neste momento, no dia 31 de dezembro, eu teria de lhe pagar 97.087,38. O que significa que eu teria de lhe pagar mais 6.178,29. E isto, na perspectiva da minha contabilidade, é uma diferença de câmbio desfavorável, porque eu tenho de aumentar a quantia escriturada do fornecedor. Ou seja, no dia 15 de novembro, o passivo estava em 90.909,09 e agora tenho que passar para 97.087,38. Eu tenho que, digamos, reformular a dívida do fornecedor, aumentá-la em 6.178,29, de acordo com a reavaliação que eu faço ao item monetário, à taxa de fecho. E isto vai gerar uma diferença de câmbio que neste momento é desfavorável, na minha perspectiva. E as diferenças de câmbio desfavoráveis, no contexto do nosso código de contas, são contabilizadas como gastos, outros gastos. Depois, atenção que as diferenças de câmbio, nós temos aqui algumas contas para diferenças de câmbio desfavoráveis e favoráveis e temos de considerar a conta correta. Isto é um investimento não financeiro. E, portanto, como é um investimento não financeiro, porque nós temos efetivamente aqui contas de diferenças de câmbio desfavoráveis para investimentos financeiros, mas sendo este não financeiro, vamos pela 688 outros, e ali temos a 6887 diferenças de câmbio desfavoráveis para estes investimentos de natureza não financeira, como são os investimentos em ativos fixos tangíveis. Se tivermos uma diferença de câmbio favorável, teremos de utilizar a conta 78 de outros rendimentos e na mesma perspectiva, sendo um investimento não financeiro, será a 7887 diferenças de câmbio favoráveis. Portanto, há que ter aqui este preciosismo, não é? Não é um preciosismo, esta correção em usar as contas devidas para cada tipo de operação. E são estas contas que nós vamos utilizar corretamente. E, portanto, como se gerou aqui uma diferença de câmbio desfavorável na minha perspectiva, porque eu neste momento teria mais dívida a pagar, há um aumento da quantia escriturada ao fornecedor e, consequentemente, isso é desfavorável para mim. A conta 6887 será debitada, é um gasto do período, diferenças de câmbio desfavoráveis por 6.178,29 e a conta 2211, os tais fornecedores conta corrente gerais, o meu fornecedor Y, credito-a, aumentando ainda mais o montante em dívida, o passivo corrente, por 6.178,29. Ou seja, neste momento, o valor em dívida para com o respectivo fornecedor passa a 97.087,38, que seria o valor que eu lhe teria de pagar agora, mas eu tenho um prazo de 60 dias a partir do dia 15 de novembro, portanto só daqui por 60 dias é que a empresa vai pagar. E esse é o terceiro momento. O terceiro momento vai ocorrer a quando da liquidação. O segundo momento foi a data de relato. E o terceiro momento agora é quando eu vou pagar ao fornecedor. Na data de relato, eu tive uma diferença de câmbio desfavorável, não é? Um gasto do período. E, portanto, ali a 31 de dezembro há um impacto na demonstração dos resultados como outros gastos e, portanto, diminuindo os resultados
contabilísticos da empresa. É esta a consequência de uma variação, de uma diferença de câmbio desfavorável. No terceiro momento eu vou fazer o pagamento da fatura. Só que no dia 14 de janeiro de N+1, eu contei 60 dias após a emissão da fatura por parte do fornecedor, eu vou ter de fazer a transferência lá para o fornecedor norte-americano. Só que no dia dessa transferência, daqui por 60 dias, há uma alteração da taxa de câmbio. Isto aqui não está no exame, portanto, aliás, na data de liquidação da fatura está aqui a referência. 1 euro corresponde a 1,05 USD e, nesse sentido, nessa data tenho que fazer a nova aplicação, considerando 100 mil a dividir por 1,05, 95.238,10. No dia 14 de janeiro é este o valor que eu vou pagar. Quando em dívida estão 97.087,38, à data de fecho, não é? Portanto, eu desta vez vou pagar efetivamente menos do que o valor que anteriormente, por acumulação, estava em dívida. E, portanto, como a quantia escriturada da dívida acaba por diminuir, vou pagar menos, vou ter uma diferença de câmbio favorável. Na minha perspectiva, vou pagar menos, diminuição da quantia escriturada da dívida, diferença de câmbio favorável, rendimento do período. Impacto positivo ao nível da demonstração dos resultados, como aumento dos resultados contabilísticos da empresa. O que é que eu vou fazer? A conta 2211 dos fornecedores, ela está a crédito, com saldo credor em 97.087,38. Portanto, eu vou debitá-la e, portanto, está assim feito o desreconhecimento do montante em dívida pela totalidade, saldo agora a zero, a conta saldou, não é? Mas aquilo que neste momento, no dia 14 de janeiro, vai sair da minha conta é 95.238,2, de acordo com o câmbio daquela data. E, portanto, a diferença de câmbio favorável vai agora a crédito do rendimento 7887, diferenças de câmbio favoráveis, por 1.849,28, e assim, com isto, terminamos aqui toda a exemplificação deste caso nesta vertente contabilística. Portanto, no fundo, aquilo que nós aqui tivemos foram 3 fases, não é? Tivemos 3 fases, desde o reconhecimento inicial da fatura, passando depois pela data de relato, a 31 de dezembro, e a liquidação. No início, no fecho, houve uma diferença de câmbio desfavorável. Agora, na liquidação, a 14 de janeiro, favorável, não é? E, portanto, entre as diferenças de câmbio favoráveis e desfavoráveis, o total líquido foi desfavorável para a empresa, porque os rendimentos foram superiores aqui, porque os gastos foram superiores aos rendimentos, em 4.329,01, mas isto só para apurarmos um saldo final, se bem que aqui existe transição de período, não é? Estávamos no ano N e depois passamos para N+1 quando foi feita a liquidação. A 15 de novembro tínhamos um dólar americano mais fraco, portanto o registro inicial da máquina e da dívida. Entretanto o dólar fortaleceu, a dívida aumentou, uma diferença desfavorável, e a 14 de janeiro o dólar enfraqueceu ligeiramente para 1,05, um pagamento menor que dívida e uma diferença assim favorável. E nesse sentido, já agora, nestas diferenças de câmbio favoráveis,
o impacto na demonstração dos resultados será como um outro rendimento, aumentando os vários resultados contabilísticos da empresa. Agora, vejamos aqui da questão 24, qual é aquela que está correta. Portanto, tendo em consideração a transação acima referida, existem dúvidas acerca de qual das seguintes hipóteses reflete o correto reconhecimento a efetuar à data do ato. Aqui no exame eles só querem o dia 31 de dezembro. Eu, como vimos, exemplifiquei os vários momentos. Mas eles aqui só estão a perguntar 31 de dezembro. A 31 de dezembro há ali uma diferença de câmbio desfavorável, conforme se recordam. E é isso que é preciso aqui considerar. A linha A, reconhecer uma redução da quantia escriturada da dívida a fornecedores em 6.178,29 e uma diferença de câmbio favorável no mesmo montante? Não há redução da quantia escriturada, é aumento da quantia escriturada da dívida a fornecedores, não é? Já vimos isso. A minha dívida aumenta. Reconhecer um aumento da quantia escriturada da dívida a fornecedores em 7.000 euros e uma diferença de câmbio desfavorável no mesmo montante? Nada disso. Reconhecer uma redução da quantia escriturada da dívida a fornecedores em 4.329 e uma diferença de câmbio favorável no mesmo montante? Isto é o saldo depois final. Mas nós só queremos a 31 de dezembro. Reconhecer um aumento da quantia escriturada da dívida a fornecedores? Correto. A quantia escriturada da dívida a fornecedores aumentou. Ela aumentou dos 90.909,09 para 97.087,38. E, portanto, temos ali um aumento da quantia escriturada da dívida em 6.178,29. Temos mais dívida, temos uma diferença de câmbio desfavorável em 6.178,29 e uma diferença de câmbio desfavorável no mesmo montante. É claro que é a linha D a correta. Ora, outra questão que se pode colocar aqui, que se coloca aqui efetivamente, é a questão do IVA, não é? Este caso não teve aqui o tratamento do IVA, mas isto é uma importação. É uma importação de um bem de investimento não financeiro, um bem de investimento corpóreo, e, portanto, há que, na própria contabilidade, fazer o reconhecimento do IVA. De uma forma muito breve, porque este vídeo não se foca nessa matéria, trataremos as questões do IVA mais à frente. A verdade é que, no âmbito do IVA, podemos ter aqui duas perspectivas. Porque, por um lado, a empresa pode ter de fazer o pagamento do IVA na alfândega, ou então sabemos que atualmente existe um regime que permite às entidades aderirem mediante um conjunto de requisitos que terão de ser verificados para que possam, a partir da própria declaração periódica do IVA, usar o campo 18 na base das importações e fazer o pagamento do imposto no campo 19. Aqui é uma inversão do sujeito passivo, reverse charge, podendo depois, eventualmente, proceder à dedução do IVA. Aqui é um ativo fixo tangível, um bem de investimento no campo 20, se o Código do IVA conferir o direito à dedução, e aqui, sendo um ativo fixo tangível, não há qualquer obstrução quanto à limitação do direito à dedução. Pode deduzir o IVA deste montante, no fundo, liquida e deduz simultaneamente, aqui utilizando a declaração periódica do IVA. Mas caso a empresa não use este mecanismo, ou seja, não instituiu o processo para pedir esta autorização, então o IVA ele, será pago na alfândega. E aí teremos lançamentos próprios para todo este tipo de reconhecimento respeitante ao IVA pago na alfândega ou através do regime do IVA da importação na declaração periódica do IVA.
Numa próxima videoaula desenvolveremos a questão do IVA das importações. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.